Bom dia. Hoje vamos falar sobre cálculos de benefícios da nova Previdência, com o nosso mestre, professor Emerson Costa Lemes, que é um perito contábil, especialista em direito previdenciário, professor dos nossos cursos de pós-graduação em direito previdenciário, e vai nos brindar hoje aí com esse bate-papo sobre as mudanças que ocorreram neste período aí da reforma previdenciária, emenda constitucional 103. Então, está chegando aí nosso professor, seja bem-vindo, pode me adicionar aí, professor, e vamos que vamos. Então, nossa live de hoje é sobre cálculos de benefícios da nova Previdência. Olha ele aí. Seja bem-vindo, professor. Bom dia, Aildo. Bom dia, pessoal. Tudo bem por aí? Tudo certinho, graças a Deus. E aí, como é que estão as coisas? Tudo tranquilo também. Muito frio aí em Londrina? Ainda não, cara. A temperatura já deu uma baixadinha, mas ainda não está aquele frio. Não, tá agradável. Por enquanto está legal. Legal. Nem vou perguntar como é que tá em Cuiabá, né? Mas sabe que aqui também está um clima agradável nos últimos dias aí. Não está muito quente. É, cara. Está ficando aí na faixa de Bacana. 30 graus. Não está muito quente não, para nós tá bom. Entendi. É, pra quem tá acostumado com 40, 30 é uma delícia, né? Com certeza. Bom, professor, estamos aí Joia. esperando, já deu 8 horas, né? Nós marcamos para as 8 horas aí, mais ou menos 30 minutos aí, professor, uns 20 minutos de exposição, 25, e depois a gente abre aí algumas perguntas que o pessoal vai postando, e daí a gente Beleza. coloca aí para ser respondido. Então, já estava te Uhum. apresentando aqui, né, que você é contador, né, professor? Perito contábil, especialista em direito previdenciário e mestrando aí agora em direito... É direito, professor, seu mestrado? Não, em economia. Economia. Tá Economia. bom. Então, hoje nosso bate-papo aqui é sobre essas mudanças que aconteceram aí na reforma previdenciária, especialmente aí pela emenda constitucional 103. E teve muita coisa aí Uhum. que muitas mudanças, né, professor? Muita gente dizendo aí que acabou a previdência também depois da reforma, né? Acabou o direito previdenciário, não tem mais o que fazer no previdenciário. Quanto eu já ouvi isso, rapaz. Então, hoje aí Nossa, você vai ter a oportunidade de dar uma esclarecida para nós aí, para ver o que é isso. Tá bom, professor? Então, seja bem-vindo e pode bacana. ficar à vontade para Obrigado. conversar conosco. Maravilha. Joia, eu estou aqui à disposição. Então, cara, muita gente estava com esse papo. Ah, depois dessa reforma, direito previdenciário acabou. Na verdade, tem um monte de apóstolo do caos, é profeta do caos, em qualquer área. Sim, E no previdenciário não é diferente. Então tem aquela galera, cada vez que tem um revés judicial, eu lembro quando o Supremo disse que a desaposentação não era válida. Nossa, mãe, acabou a previdência. Gente, é uma tese. No meu livro, no Manual de Cálculos Previdenciários, que eu falo de revisões, tem mais de 20 teses diferentes a se discutir no previdenciário. Quando eu falo de tese, eu estou falando de tese no sentido amplo, no sentido genérico. Porque ainda tem quem pega a tese e transforma em subteses. Um amigo meu falou, eu tenho mais de 100 teses previdenciárias diferentes. Eu não duvido, porque tem muita coisa legal a ser discutida no previdenciário. E agora com a reforma mais ainda. Então, cada vez que tem uma mudança, tem visões diferentes sobre aquela mudança que vão gerar discussão até cansar. sim. E gente, e agora acabou tudo, porque mudou, mas não estudou para falar se acabou ou se não acabou, sabe? E por isso que Exatamente. estudar previdenciário para quem está nessa área e para quem quer entrar nessa área é fundamental, se aprofundar, conhecer bem, ir atrás de novidade, de informação, de conhecimento, porque é muito rico, é uma área extremamente rica. É verdade, professor. É que as pessoas elas disseminam qualquer notícia, né?
sem tomar conhecimento de fato do que aconteceu. Então, É assim, verdade. nossos colegas entrando aqui, né, professor? Não sei se aqui tem gente de Bacana. todo lugar. Deve ter gente de Londrina, gente de Mato Grosso, gente do Brasil todo. Então, sejam todos bem-vindos aí, pessoal. E pode colocar as perguntas, se tiver alguma dúvida aí, para a gente, depois a gente vai ler e respondendo, tá? Bom dia, Doralice, nossa fiel aí, parceira, está aí já na área também. Tá tomando chimarrão, professor? Não, água mesmo. Ah, Rapaz, acredita que eu não tomo chimarrão? ah. Opa, Prudentópolis, ó o pessoal aqui do interior, bacana. E BDP do Rio de Janeiro aí, ó. Pessoal do Rio, tá aí, olha que legal. Isso aí, pessoal, sejam bem-vindos. Então, Show de bola. Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Rondonópolis. Olha que show, bacana. tá aí, ó. Você tem seguidores para todo lado, professor. Roda esse Brasil afora aí. Transformar, preciso transformar isso em dinheiro, cara. Brasília aí, ó. Brasília, olha o Pimentinha aí, Rio de Janeiro, Sérgio Pimenta, grande amigo Legal, muito bom Pimenta. mesmo. Jacareí, São Paulo, olha, legal, tá Olha o bacana. Valdemar aí, ó. O Valdemar. Paranatinga, Isso aí é nosso colega aqui da Prefeitura de Paranatinga. show de bola. São Lourenço do Sul, Isso aí. é mesmo famoso. É uma salada de lugares, né, professor? Exatamente. Bacana, bacana, bem legal isso. Acho que essa situação que a gente está vivendo da pandemia e das pessoas em quarentena e tal, tá propiciando isso aqui, né, Hildo? Sim. De certa forma, distanciou as pessoas fisicamente, mas aproximou a gente virtualmente. Porque eu nunca trabalhei tanto, cara, quando eu tenho trabalhado nesses dias. Porque eu estou sendo demandado. Quando eu falo em trabalhar, não é exatamente produzir algo que vai dar dinheiro, não é isso que eu estou falando de trabalhar. Mas ser demandado constantemente é tirando dúvida, é esclarecendo uma coisa ou outra, é dar uma olhadinha nessa situação, é escrevendo, enfim, estudando. Eu nunca produzi tanto, cara. Está sendo um momento assim, extremamente produtivo, muito bom mesmo para mim. Ainda que a gente esteja passando por esse momento triste, né? De ficar todo mundo preso, escondidinho em casa e tal. Mas está sendo bem Parece que as interessante pessoas, elas estão tendo um olhar assim mais humano agora, né, professor? Ninguém está Rapaz, eu muito tenho essa preocupado. expectativa, sabe? É, verdade. Mas é isso aí. Temos que superar isso aqui Mas também. vamos lá. Sim, faz Possibilidade de parte do ação show, né? decisória devido ao TJ já foi. Olha, já começou a complicar, hein, Jansen? Jansen, eu sou contador, não sou advogado. Não me pergunte sobre processo. Fases processuais, o que fazer e tal. Aí você tem que perguntar para um advogado, tá? Eu sou contador. O nosso tema aqui é mais cálculo de benefício, né, professor? Mais voltado à causa e falar da nova Previdência em si, né? Sim. Eu também acredito, viu, Dorali? Sairemos melhores. Sairemos melhores, sim, acredito nisso. Mas então, Hildo, a ideia de previdência no mundo e no Brasil é algo muito novo. Sabe? Quando a gente fala, por exemplo, de direito imobiliário, já se discutiu isso na época de Cristo. O direito do trabalho é recente, tem aí 200 anos que se discute, menos de 200 anos talvez, e o previdenciário tem 100. No Brasil ainda não tem 100 anos. Então é algo muito jovem, algo que está se criando. E quando a gente fala em previdência, a gente não está falando meramente em uma lei publicada que vai atender tal coisa. A gente está falando só num instituto que foi criado com o CNPJ para... Não, a gente está falando de algo bem maior, bem mais amplo, que é a criação de uma rede para cobrir e proteger pessoas. Olha o Enio Mourão aí, meu grande amigo lá de Fortaleza. Então, a gente está falando de criar um sistema que tenha recursos financeiros para pagar benefícios. Quando surge essa ideia, na Alemanha, final do século XIX ainda, tal, esse dinheiro era um fundo que não era estatal. Eram institutos criados por lei, sim, mas o Estado não botava o dedinho, não era tributo. Então a lei definia, o trabalhador vai pagar X% do seu salário para o instituto.
A empresa, como patrocinadora, vai pagar X% da folha de salários para o instituto. Não era para o governo, não era um tributo. Então era pagar, como você paga uma previdência privada. Era para formar um fundo e esse fundo pagar benefícios. Como se fosse um consórcio. E para isso, né? Como se fosse um consórcio. Perfeita analogia. Só que havia toda uma conta, todo um cálculo. Como tem no consórcio, eu não pago qualquer valor. O valor do consórcio tem a ver com o valor do bem, né? Então, se eu vou dividir um carro em 24 vezes, o consórcio, em tese, seria 24 parcelas do valor daquele carro. Pensando num consórcio de veículo aqui, mais as taxas, enfim, etc. Mas a lógica dele é essa. E aí, no caso da Previdência, como avaliar o tamanho do bem a ser adquirido no consórcio? É difícil, porque eu não sei com que idade essa pessoa vai se aposentar, quanto tempo ela vai ficar recebendo a aposentadoria, enfim, todo um pensamento lá ainda no século XIX, final do século XIX, começo do século XX, e surge nesse bojo a importância do estudo atuarial. Então, a contabilidade atuarial começa a se desenvolver nesse período, as projeções, as estatísticas, enfim, todo esse desenrolar de ciência e de conhecimentos para fazer contas e dizer, bom, uma pessoa vai viver menos tempo, a outra vai viver mais, então eu tenho que cobrar um valor médio, porque um vai receber menos, o outro mais, o que sobrar de um a gente usa para o outro e o fundo se mantém. Para você ter ideia, quando no Brasil surge essa ideia de previdência, eles preveem contribuições de 3% sobre o salário do trabalhador e 3% sobre a folha da empresa. Isso seria suficiente para bancar as despesas então criadas, que era basicamente aposentadoria por invalidez, pensão por morte e uma aposentadoria meio que por idade, tempo de contribuição, uma mistura dessas duas aposentadorias. Eram esses 4 benefícios. E aí tem que pensar também que a expectativa de vida das pessoas era muito menor. Raramente alguém chegava a 80 anos, né? 70 e poucos anos era muita idade. As pessoas morriam com 50, com 60. Logo, a quantidade de aposentados ia ser muito pequena. Mas ainda assim, cria-se o fundo para formar um saldo e depois de alguns anos, começar a pagar benefícios. Eu não tinha uma grana assim, caiu um dinheiro do céu aqui, a gente vai começar a pagar a aposentadoria agora. Não, era formar o fundo mesmo, igual o consórcio. O exemplo que você deu do consórcio foi maravilhoso. E, enfim, a diferença é que o consórcio tem sorteio todo mês, né? Aqui não, eu tenho que primeiro formar o fundo e depois começar a pagar. De repente, entregar todos os veículos no último mês do consórcio, mais ou menos assim. Só que isso vai se desenvolvendo e vai sendo criado fundos e institutos por profissão. Cada profissão tinha a sua. Aos poucos isso foi se fundindo. Nós chegamos a ter mais de 40 institutos desses no Brasil, simultâneos. Começaram a se fundir, virou 6 grandes institutos na década de 50. E esses 6 grandes institutos faziam a coisa acontecer. E eram extremamente lucrativos, isso que é o mais bacana. Por quê? Porque não tinha o dedo do Estado, né? Eram coisas administradas de maneira séria, o governo não botava o dedinho, funcionava. Chega na década de 60, os militares chegam ao poder, e em 66 eles fazem o seguinte, vamos pegar esse monte de instituto que está aí, vamos transformar num instituto só, que vai ser uma autarquia federal. Vamos criar o Instituto Nacional de Previdência Social. Até hoje tem quem fale em INPS, que é esse instituto criado lá na década de 60, que fundiu todos os institutos em um só. Agora nós temos um único instituto para todos os trabalhadores brasileiros. Que lindo, beleza. Até aí perfeito. Qual o problema disso? Esse instituto vai ser administrado pelo Estado. A União assume a administração do negócio, pega todo o dinheiro que estava lá, que tinha fundos muito bons, e usa aquele dinheiro para pagar as dívidas da construção de Brasília, para construir a ponte Rio-Niterói. Quando não tinha mais o que fazer com o dinheiro, chamaram o Paraguai e falaram, vamos fazer uma hidrelétrica bem grandona, tipo a maior do mundo. Aí o Paraguai falou, não tem dinheiro para isso. Não tem problema, a Previdência tem. Previdência banca e fazem Itaipu. E mais um monte de coisa, rodovia Transamazônica, um monte de obras gigantescas foram feitas com esse dinheiro, com esse fundo bacana que estava lá. Bom, falta dinheiro aí para pagar os benefícios. Então, eles fazem. A Europa tinha feito a mesma coisa depois da Segunda Guerra. Porque a guerra destruiu tudo, tinha que reconstruir a Europa, eles usaram os fundos previdenciários para fazer a reconstrução da Europa. Só que aí, quando a pessoa ia se aposentar, cadê o dinheiro dela? Não está mais lá.
Então cria-se na Europa primeiro, e nós copiamos aqui, a repartição simples, que é, o dinheiro está entrando hoje, a gente já usa esse dinheiro para pagar os benefícios que estão vencendo. Assim, eu não formo, não fico o dinheiro parado, estava investido, né? Mas eu não formo uma poupança e, ao mesmo tempo, eu não deixo as pessoas sem benefício. Parece uma solução maravilhosa, resolveu o problema. Só que esse dinheiro parou de render. Como ele parou de... Porque ele era investido no mercado, investido em imóveis, investido num monte de coisa, o que fazia com que o bolo crescesse, né? O bolo para de crescer, eles têm que aumentar as contribuições. Então começa uma disparada de aumento de alíquota e hoje um trabalhador pode pagar até 14, quase por cento, não chega a 14, dá 12 ponto alguma coisa por cento do seu salário, dá 11,9 na verdade, lá quem está no teto, e a empresa está pagando mais de 30%, dependendo da empresa chega a mais de 40% de contribuição sobre a folha, para tentar manter o fundo, que não é mais um fundo, porque se transforma em tributo com a Constituição de 88, e aí perde a ideia de formação de fundo, a ideia de formação de consórcio. Vira assim, você está pagando um tributo, o Estado vai te obrigar a pagar esse tributo. Se você não pagar, vai ser penalizado, porque é tributo. Então não tem para onde correr. Ah, mas eu não quero pagar INPS, eu tenho a previdência privada. Não, não tem essa. Você é obrigado a pagar, é tributo. Ah, mas não vou usar. Alguém perguntou se você vai usar o dinheiro do IPTU, você vai ter que pagar do mesmo jeito. IPVA, você vai ter que pagar o tributo. E a previdência vira tributo, vem para um fundo com outros tributos, inclusive incidentes sobre faturamento, sobre lucro. Até quem joga na Mega Sena está pagando previdência. 18,1% do valor arrecadado das loterias em geral da Caixa Econômica, 18,1% vai para a Seguridade Social, né? Na verdade, cria um fundo maior chamado Seguridade Social, incluem nele os serviços de saúde e de assistência, vira algo bem mais amplo, a Seguridade, fala, bom, agora isso aqui é que vai bancar tudo. Beleza. Então vira tributo, perde aquele conceito de formação de um fundo. Esses tributos administrados pelo Estado vão bancar os benefícios de acordo com as regras previstas em lei. Ok. Só que essa previsão em lei vai mudando também. Por que vai mudando? Porque, primeiro, que as condições do Estado mudam, né? Pessoas vivendo mais informalidade, o que gera menos arrecadação, enfim, ou uma série de outros problemas. E ao invés de o Estado atacar estes outros problemas, vão diminuir benefício, né? Vamos reduzir gasto com previdência. Um exemplo típico que a gente tem é a despesa com saúde. Tem várias pesquisas que mostram que R$ 1 investido em saneamento básico economiza 4 em saúde. E por que então que não se investe em saneamento básico se é mais barato? Que fica enterrado, né? O cara vai fazer esgoto, fica debaixo da terra, não dá para colocar a placa com o nome do pai dele para eternizar a família. E aí, meu camarada, o cara não consegue fazer campanha política depois. Então ele não investe em esgoto. Resultado, gasta 4 vezes mais em saúde. E como o orçamento é um só, de saúde, assistência e previdência, se eu gasto menos em saúde, sobra mais dinheiro para previdência e assistência. Se eu invisto mais em formação de mão de obra, industrialização e coisas desse tipo, eu acabo gerando muito mais emprego, muito mais contribuição, gente ativa trabalhando adoece menos, também reduzo despesa com saúde, reduzo despesa com assistência, porque essas pessoas têm renda do trabalho, sobra para a Previdência. Mas não há esse esforço no Estado brasileiro, porque nada disso dá voto. Resumo do resumo, resumidamente resumido, estamos aí com problemas eternos, tendo que cortar na Previdência para sobrar para a saúde, para a assistência, porque o orçamento é limitado, né? O cobertor é curto, como gostam de dizer os políticos. E isso acaba desembocando em necessidades de mudanças no sistema. Então o Temer tentou fazer uma reforma grande com aquela medida, aquela emenda constitucional PEC 287, inclusive me envolvi pra caramba naquela discussão por conta do IBDP, né, o instituto que eu faço parte, eu sou tesoureiro. A gente foi muito para Brasília, correr da polícia, brigar com o deputado, foi bem divertido aquele momento todo. E a PEC caiu, por sorte, porque teve o Wesley Day, né, que derrubou aquela PEC. Aí vem o governo atual, aproveita que as pessoas já estavam com a cabeça feita de que tinha que fazer reforma, porque vai quebrar. Vamos aproveitar o embalo e vamos fazer a reforma. Então apresentam a emenda 3, que acaba virando a PEC número 3, que acaba virando a emenda 103, né? Ficou o ano todo tramitando, discutindo e tal.
E chega-se ao que nós chamamos de nova Previdência, com novas regras, novos conceitos, uma série de coisas que não tinha antes, ou coisas que existiam antes e foram eliminadas. Agora, isso não quer dizer que acabou a Previdência, pelo contrário, eu digo que está começando tudo agora, começando de novo. Por que está começando de novo? Porque tem muita coisa, muita novidade bacana nessa discussão, sabe, Hildo? Eu vou te dar um exemplo de uma situação que eu estou estudando agora, essas últimas 2 semanas, com mais afinco, que é a questão contributiva. A PEC trouxe uma mudança lá na Constituição, no artigo 195, dizendo que a Previdência não vai considerar o mês em que a contribuição ficar abaixo do mínimo. Que mínimo? Diz abaixo da contribuição mínima. O segurado não terá contado o mês que tiver contribuição abaixo da contribuição mínima. Mas o que é contribuição mínima? Bom, aí o próprio artigo 28 da emenda, 29 da emenda, lá embaixo, vai dizer: enquanto não vier uma lei para regulamentar o parágrafo 14 do artigo 195, e criam as possibilidades de complementação de contribuição, de juntar um mês com o outro, de pegar o excesso de um mês e colocar no outro, não sei o que tal, para contar o tempo todo e o trabalhador não perder aquele período de contribuição. Só que ainda assim não se definiu o que é contribuição mínima. Ele fala, peraí, se eu não tenho definição do que é contribuição mínima, não tem como aplicar esse negócio. E o povo está aplicando. Aí você vai estudar mais a fundo e fala, bom, não tem contribuição mínima na lei, mas tem a base de cálculo mínima. Aí o pessoal, não, mas espera aí, tem a contribuição mínima que está na Constituição. Tá bom, fala para mim, qual é a contribuição mínima do segurado especial? Porque o segurado especial contribui sobre a produção, sobre a comercialização da produção, na verdade. Se ele não vendeu nada esse mês, ele deixou de ser segurado especial porque não vendeu? Não. Está contando o tempo do mesmo jeito para ele, ainda que ele não tenha vendido nada. O produtor rural que faz agricultura de subsistência, o que é muito comum no Nordeste, por exemplo. Esse cara não comercializa a produção, ele faz escambo, às vezes, com o vizinho, enfim. Ele não tem contribuição decorrente da comercialização da produção e ele não deixa de ser segurado por isso. Mas peraí, mas não vai contar? Como que não vai contar? Está contando. Normal. Mas é parar, estudar, analisar e falar, opa, tem algo interessante para ser discutido nesse momento. E aí eu fui para a lei de custeio, que é a lei que trata das contribuições. E aí ela tem várias alíquotas de contribuição a depender de quem é o segurado. Por exemplo, o MEI paga 5% de um salário mínimo. Um autônomo comum paga 20% da remuneração que ele teve, que se no mês foi menos que um salário mínimo, em tese deveria ser sobre um salário mínimo. O que eu falo em tese? Todo mundo diz, não, tem que ser um salário mínimo. Não, não tem que ser. Porque a mesma lei de custeio no artigo 28, quando estabelece o que é salário de contribuição, vai dizer lá no parágrafo 3º que esse salário de contribuição será, no mínimo, um salário mínimo, mas tomado à sua base mensal, diária ou horária, conforme o que for acordado, ou seja, o que estiver no contrato, e o tempo de trabalho efetivo no mês. Então, se eu provar que efetivamente só trabalhei metade do mês, eu poderei contribuir, veja, como contribuinte individual, empresário, autônomo, eu estou falando. Eu poderei contribuir sobre meio salário e a Previdência será obrigada a acatar essa contribuição de meio salário. E nunca se discutiu isso. Todo mundo falou, não, tem que ser no mínimo um salário mínimo. Pô, vamos ler a lei, gente. A gente não para estudar, sabe, Hildo? Essas coisas começam a surgir a partir do momento que você começa a estudar e aprofundar um pouquinho. Não, não é uma coisa profunda. Eu li a Constituição, li a emenda, falei, tá falando de um negócio que eu nunca vi na vida, contribuição mínima. Quem que fala de contribuição? A lei de custeio. Aí fui lá na lei de custeio e ela fala isso. Peraí, então não é aquilo que a gente estava pensando, aquilo que se divulgou pra caramba. Temos coisas novas aqui. Aí você vai lá na lei 10.666 de 2003, ela fala, o contribuinte individual que tiver contribuição inferior ao salário mínimo, ao valor mínimo de contribuição mensal, deverá complementar. Só que, de novo, qual é o valor mínimo de contribuição mensal? A gente volta na lei de custeio, que volta a dizer que isso é de acordo com o trabalho efetivo no mês. Se eu trabalhei efetivamente um dia no mês só, contribuir sobre um dia, eu não contribuí abaixo do mínimo.
E isso está sendo muito, não é que está sendo mal discutido, não está sendo nem discutido. E por que não está sendo discutido? Pegando esse ponto específico, veja, é um pontinho da emenda, tá? Da mudança, da reforma da Previdência. Porque nós, previdenciaristas, odiamos estudar tributo, estudar custeio. Tributo, tributário, é pesado, é ruim, não sei o quê. Gente, vamos estudar um pouquinho, você vai descobrir cada coisa maravilhosa para discutir. E, às vezes, é aquele mês de contribuição que falta para cumprir a carência do segurado, que a Previdência não considerou porque estava abaixo de um salário mínimo, mas eu consigo comprovar que a pessoa trabalhou menos do que um mês. E a lei dá cobertura para isso. Só que ninguém discute. Ninguém discute, a Previdência fala, não vou contar também, está valendo. E aí o segurado foi prejudicado porque a gente não estudou. Essa questão da contribuição mínima, não tinha uma discussão aí que dizia que quando a contribuição fosse menor do que o salário mínimo, ela era desconsiderada, não era isso? Ou não? Então, é essa a discussão. Mas lugar nenhum, Wildo, lugar nenhum da emenda fala em salário mínimo. Ele só fala em contribuição mínima. Ou também aquele caso onde a pessoa era contratada no meio do mês, aquele mês ela perdido, só passaria com o mês seguinte. Isso é certo? Então, não, é mentira. Por que eu te afirmo é mentira? Porque a lei fala que esse salário de contribuição mínima, a base de cálculo mínima, pode ser proporcional ao mês se eu provar que trabalhei parte do mês só. Então, se eu fui contratado, pense só, fui contratado com um salário mensal de R$3.000. Só que eu fui contratado dia 28. Cada dia de trabalho meu vale R$100, né? 3.000 por mês, R$100 por dia. Neste mês, minha remuneração foi R$300 só. Está abaixo do salário mínimo? Se eu pensar em valor nominal, está. Mas como a lei fala que é tomado a sua base mensal, diária ou horária, eu só trabalhei 3 dias. Para 3 dias, isso está muito acima de um salário mínimo. Se eu pegar o salário mínimo e dividir por 30, dá R$30 por dia, 30 e poucos reais por dia. Eu estou recebendo 100, estou recebendo muito mais do que um salário mínimo. Sim. E aí eu faço uma outra extensão dessa discussão, cara, que o pessoal não está fazendo. O contribuinte individual tem que ser no mínimo um salário mínimo. O empresário, por exemplo, o prolabore dele tem que ser um salário mínimo no mínimo, ok? Tem, mensal tem. Mas ele entra na sociedade, ou ele abre a sua empresa, institui a sua empresa, no dia 25 de um determinado mês. Naquele mês, a contribuição dele pode ser proporcional a 6 dias. Porque ele prova trabalho efetivo apenas do dia 25 em diante, quando a empresa dele funcionou, ou a partir do momento que ele ingressa no contrato social. Entendi. Entendeu? Claro, ninguém faz isso. A contadora já bota o prolabore de salário mínimo direto lá no primeiro mês e ótimo, que bom, não vai dar discussão. Mas caso isso venha a acontecer e a Previdência desconsidere aquele mês, por entender que está abaixo do salário mínimo, tem como discutir. Não, peraí, eu não trabalhei o mês inteiro. Quer ver um outro exemplo? Uma coisa que acontece com certa frequência. Chega em janeiro, muda o salário mínimo, todo ano acontece isso, né? Desde 2010, o salário mínimo é reajustado em janeiro. Aí chega na contribuição em fevereiro, alguém esquece de atualizar essa informação e faz o recolhimento abaixo do mínimo, porque usa o mínimo do ano anterior. Já cansei de pegar crise com esse erro. O cara esquece, lá por março que ele acerta o salário mínimo e contribuiu 2 meses abaixo do salário mínimo, sendo empresário. E caramba, vai perder esses 2 meses. Porque os 2 meses ficaram abaixo do mínimo. O prolabore estava abaixo do mínimo. Será que vai perder? Será que a empresa dele não estava em férias coletivas em janeiro? Porque se a empresa estava em férias coletivas, isso foi notificado ao Ministério do Trabalho, como prevê a CLT, ele tem esse documento para dizer: eu não trabalhei o mês inteiro. Eu trabalhei só 20 dias, porque 10 dias a minha empresa estava fechada, eu não estava trabalhando. Trabalho efetivo no mês foi 20 dias só. E 20 dias em cima do novo salário mínimo dá mais do que esse valor que eu paguei. E consegue salvar o mês. É claro que se você requerer isso administrativamente do INSS, dificilmente vai passar. Porque eles já estão acostumados a fazer daquele jeito. Até eu li uma analogia esses dias, um artigo do Diego Schuster, grande amigo Diego Schuster,
contando que numa determinada comunidade, as pessoas, quando iam fritar peixe, cortavam a cabeça e o rabo do peixe. Sempre. Cortavam a cabeça e o rabo, fritavam só o miolinho. Mas por que vocês desperdiçam a cabeça e o rabo do peixe? A cabeça tudo bem, mas por que desperdiçam o rabo do peixe? Ah, porque sempre foi assim. Mas por que sempre foi assim? Aí vão estudar a história, descobrem que lá no passado, os peixes eram muito grandes. Eles cortavam a cabeça e o rabo para caber na frigideira. Só que o tamanho do peixe diminuiu, não precisa mais cortar. Eles continuavam cortando porque sempre foi assim. E aí a Previdência sempre foi assim. Sempre vamos salário mínimo, sempre foi assim. Mas espera aí, não é isso que a lei prevê. Estudar um pouquinho acaba mostrando essas ideias novas, essas saídas que estão previstas no texto. A gente não discute. Deveria discutir. Por isso que é bom estudar, né? É legal. Dá importância de fazer uma pós-graduação na TAMI. Isso a aí. Propaganda. A previsto vai começar agora, ó, dia 27 de julho. Opa! 27 de julho? 24 de julho. 2 dias depois do meu aniversário, 24/7. Isso aí. Joia! Muito bom, muito bom. E é isso, e um corpo docente bacana, que eu sei que vocês investem muito em corpo docente. Então, com certeza, vai ser uma pós bem legal para quem estiver por aí, ó, quem está em Cuiabá ou aí no estado do Mato Grosso. Eu não vou falar para quem está fora do Mato Grosso, porque fica longe para Cuiabá, mas para quem está aí é uma ótima oportunidade de se aprofundar no previdenciário. Isso aí, você também faz parte do corpo docente, né? Você está sabendo. Obrigado. Tá vendo? Tem muita gente boa e também tem o Emerson. Isso aí. Tem mais alguma coisa que você quer passar aí, professor? Alguma coisa específica assim, de cálculos previdenciários, cálculo de benefício? Quer ver mais um ponto sensacional que a emenda nos mostrou? A emenda trouxe o seguinte dispositivo. Primeiro, ele coloca lá no 201 da Constituição que uma lei complementar vai estabelecer regras diferenciadas de aposentadoria para segurados com deficiência. Então, segurado com deficiência, legal, vai ter uma regra nova. Aí você vai no corpo da emenda, ela fala, enquanto não sair a lei complementar que vai tratar disso, usa-se a lei complementar número 142. Vamos entender. Em 98 teve uma reforma da Previdência, a emenda 20, e ela já previa isso, uma lei complementar vai criar regras específicas para segurados com deficiência. E essa regra específica só vem com a lei complementar 142 de 2013. Quase 15 anos depois, conseguem aprovar a tal da lei complementar, criando as regras diferenciadas dessa aposentadoria. Aí vem a emenda agora e fala de novo, uma lei complementar vai criar regras diferenciadas. Só que já existe uma lei complementar falando disso. O que o Congresso Nacional faz então? Bom, enquanto a gente não fizer outra lei complementar, deixa valendo aquela antiga. E a redação fala claramente, inclusive quanto ao critério de cálculo de benefícios. Então, o que ela está falando? Olha, para o segurado com deficiência, não valem as regras novas de cálculo da reforma. Vai continuar valendo a regra antiga. Beleza, ótimo. O que está se divulgando que todo mundo está falando? Para o segurado com deficiência não mudou nada. E ok, via de regra é isso. Não mudou nada, porque ele está dizendo, continua valendo a regra antiga. Aí vem duas coisas muito curiosas. Primeiro, portaria 450 do INSS, agora de abril, que regulamenta os cálculos da nova Previdência, fala isso. Fala, olha, para pessoa com deficiência vale a lei complementar 142, porém, usando a média da nova Previdência. Opa, peraí, não é isso que a reforma disse. Então a portaria vem tentando restringir o cálculo do benefício para a pessoa com deficiência, falando, olha, vamos usar a média da nova Previdência. Não é isso que a emenda falou. A emenda falou que todos os critérios de cálculos de benefícios são os da Lei Complementar 142. E o que diz a Lei Complementar? Enquanto não vier uma nova Lei Complementar. E quando a gente fala de enquanto não vier, a gente está falando de uma regra transitória, né? Enquanto não vier... Eu sempre gosto de lembrar que a Constituição de 88 trouxe várias regras transitórias, o ato das disposições constitucionais transitórias, né, aquele anexo da Constituição, um monte de regra transitória. Uma dessas muitas regras transitórias dizia o seguinte, porque lá na Constituição, no artigo 7º, tem os direitos dos trabalhadores, e o inciso 1º fala, é proibido demitir sem justa causa, e quem fizer isso vai ter que pagar uma indenização.
a ser criada por lei complementar. Opa, então uma lei complementar vem criar a indenização. Isso lá em 88. Aí o ADCT já fala o seguinte, olha, enquanto não for criada aquela lei complementar, paga uma multa de 40% do saldo de FGTS. Paga até hoje. Hildo, nós estamos há 32 anos com uma regra transitória, esperando vir uma lei complementar. Como o nosso Congresso já sabe que as coisas são um pouco devagar, eles já colocaram, nesse caso, que tem lei complementar existente, olha, fica valendo a lei que está aí. Vai valer O dia que der, a gente cria outra. De repente vai valer pro resto da vida, exatamente. Mas aí qual que é o ponto bacana desse texto? Eu fui dar uma reestudada na Lei Complementar 142. Lisneta Bruna, professor, tudo que você está falando tem no seu livro? Tem no Manual dos Cálculos Previdenciários, sim. Tá? Está na 4ª edição, saiu recentemente, da editora Juruá. E no site da editora Juruá, inclusive aproveitando a deixa, no site da editora Juruá tem um cupom de desconto, aluno numeral 20. ALUNO20. Esse cupom dá 20% de desconto em qualquer compra da editora Juruá, tá, gente? Juruá.com.br é o site da editora, tem meus livros lá, mais um monte de livro bacana, inclusive de outros professores da pós, da TAMI. Então, vale a pena você aproveitar esse desconto aí, 20% de desconto. Aluno 20 é o cupom de desconto, tá? Mas, aí vem fui lá estudar a Lei Complementar 142. E o que ela fala? Ela diz que serão usados, feitos os cálculos, a partir do salário de benefício previsto no artigo 29 da Lei 8.213. Ok, então está falando da regra antiga. Não! Está falando da revisão da vida toda. E ninguém enxergou isso. O que é a revisão da vida toda? Tem uma tese revisional que já vem sendo discutida há muitos anos, que discute se eu vou usar só os salários de julho de 94 para cá, ou se eu vou usar todo o salário de contribuição da vida toda do segurado. Eu, por exemplo, comecei a contribuir em 87. Os meus melhores salários foram entre 91 e 93, que eu trabalhei na previdência privada de um grande banco, tinha bons salários. E esses salários se perdem na média, porque a lei manda pegar só de 94 para cá. Só que a Lei Complementar 142 aponta para a regra do artigo 29 da 8.213, que manda usar a vida toda. Ou seja, sempre esteve lá a previsão de que para a pessoa com deficiência devia se fazer o cálculo da vida toda. A Previdência não faz. E a reforma nos mostrou isso. Opa! Tem mais um negocinho aqui. Então, se eu tenho um segurado com deficiência aposentado e vou entrar com aquela revisão da vida toda, óbvio que eu vou usar o argumento todo do tema 999 do STJ, que está delicioso, lindo, maravilhoso, muito bem redigido e tal, dá toda a base para a gente, mas eu tenho um segundo argumento, que é o próprio texto da lei complementar. Para quem acha que o direito previdenciário acabou, por exemplo, a professora Anira entrou agora aí, ela deve ter escutado muito isso, que a reforma acabou com o previdenciário. Pelo contrário, cara, está começando tudo agora. É um restart do sistema, é uma nova previdência vindo aí com ideias completamente novas e mostrando coisas maravilhosas de novidades que podem ser utilizadas e aproveitadas pelo segurado. Está recomeçando. Então, realmente é uma coisa... Está recomeçando, é um restart no sistema. É verdade. Andressa, grande amiga aí também com a gente. Por isso é a grande importância de estudar esse tema novamente, né, professor? Se inteirar, debater com os mestres aí. Então, é sempre essa oportunidade aí que a gente está trazendo aí nas lives e tal, né? E também aproveitar e falar da pós que a gente vai abrir agora, que vai tratar de todos esses temas novos aí com a professora Jane, professora Adriane, professor Emerson, entre outros aí que compõem o nosso corpo docente. Então, montou um time bacana também, né? Isso aí. Se tem Jane e Adriane no time, é porque o time é bom. É. Professor, tem uma pergunta aqui em cima, não sei se você chegou de ver. Rapaz, passou tanta coisa aqui que eu não consegui. Eu vou voltar aqui, só um minutinho. Quando você volta, deixa eu fazer minha propaganda aqui. Eu preparei no começo do ano, não imaginava que ia rolar a pandemia, né? Mas eu preparei um curso online de cálculos da Nova Previdência, só tratando dos cálculos de benefícios. Praticamente aquele curso que a gente teve aí em Cuiabá em fevereiro. Iraesa, né? O mesmo conteúdo, só que online. Então quem esteve lá com a gente na sala de aula, maravilha. Quem não teve oportunidade de estar lá e agora está preso em casa, no meu site, profemersonlemes.com.br, tem toda como você fazer a aquisição desse curso online.
E tem um cupom de desconto que está válido até a meia-noite de sábado, que é Live Atami. Olha, legal. Esse cupom de desconto tá Live Atami, está invertido, está espelhado aí, né? Uhum. Live Atami. Ficou ao contrário. Mas dá para ler Live Atami. Então, quem quiser fazer a compra desse curso, está disponível no meu site, profemersonlemes.com.br. Se você colocar Emerson Lemes no Google, você acha. Se entrar na minha bio aí, tem o link também, é fácil achar lá. E entrou no site, já aparece a propaganda, é clicar e ó, a Leda, a Anira estão aqui comentando que já fizeram o curso, recomendam. Muito obrigado, meninas. E eu trato de todos esses detalhes de cálculo da nova Previdência, tentando entrar com profundidade e simultaneamente, ao mesmo tempo com clareza, com simplicidade, para a pessoa realmente aprender. A ideia é essa, coisa de professor, né? A gente gosta que o aluno aprenda. Legal. Então eu procurei trabalhar bem detalhado esse curso, e o bacana dele, o diferencial desse curso é o seguinte. Primeiro, ele está disponível até o final de 2021. Então quem comprar agora consegue ver quantas vezes quiser até o final de 2021. O segundo ponto, eu garanto que vai ter atualização até o final de 2021. Vou dar um exemplo. No dia que foi publicada a emenda 103, também foi publicada uma medida provisória, de número 905, que criou aquele contrato verde-amarelo. E essa medida provisória trouxe mudanças no auxílio acidente, que é um dos benefícios da Previdência Social. Eu preparei o curso com base na redação da medida provisória 905. Só que, como o contrato verde-amarelo perdeu a razão de ser, e você, contador que eu sei que é, colega meu de contabilidade, sabe muito bem dessa discussão, o Congresso pede para o presidente Bolsonaro revogar a MP. O presidente, revoga esse negócio aí, porque não vingou mesmo, não deu certo. E beleza, revogaram a MP. Com a revogação da MP, o que acontece? Volta a valer a regra antiga do auxílio acidente. E eu devo gravar entre hoje e amanhã, novamente, a aula de auxílio acidente desse curso online, para atualizar os alunos. Dizer, olha, valeu a regra antiga assim, agora temos uma regra nova, ou volta a regra anterior à medida provisória, e as regras de cálculo são assim, assim, assado. Eu estou preparando o material para gravar de novo essa aula. Quem já assistiu o curso vai receber o e-mail, olha, tem um vídeo novo para você ver lá. Não vai pagar um centavo a mais por isso. Quem comprar daqui para frente já vai pegar o conteúdo atualizado, porque a ideia é sempre manter as pessoas atualizadas até o final de 2021. É o compromisso que eu assumi nesse curso online. O diferencial dele, portanto, é estar sempre atualizado. E lembrando, 20% de desconto com esse cupom de desconto, válido só até sábado, tá? Vou comprar domingo de manhã, já voltou o preço normal. Então aproveite o desconto aí. Legal. Então, vamos às perguntas. Guto Santos falou assim, ó, professor, na revisão da vida toda, quando for desconsiderado o mês sem salário e mês com salário inferior ao mínimo, neste caso, ocorre a exclusão, portanto, tenho diminuir o tempo de contribuição. A interpretação do INSS é essa. E se o salário está baixo, reduz o tempo de contribuição. Se não tem salário, então também não tem tempo de contribuição. Por quê? Porque a emenda 20 transforma o tempo de serviço em tempo de contribuição. Logo, entende-se que se não houver contribuição no mês, não tem tempo de contribuição também. Legal. Quando eu voltar a Friburgo, Thiago Carlos, cara, pensa num lugarzinho que eu adorei, cara. Friburgo, Rio de Janeiro. Ô, cidadezinha bacana, lugar bonito, agradável. Fui uma vez lá, muitos anos atrás. Não me convidaram mais. Eu estou ansioso por voltar a Friburgo. Temos que marcar alguma coisa aí, depois que passar essa pandemia. Legal. Bom, então, professor, eu acho que nosso tempo já se esgotou, né? Já foi? Rapaz, eu nem vi. Já foi. Caramba, 40 minutos. Já foi. Mas se tiver mais alguma pergunta, alguma coisa, estou à disposição. Não, tranquilo. Bom, eu acho que as perguntas que surgiram aqui a gente já falou, acho que já falou bastante coisa. Então, fica aí suas considerações finais, professor, se você tiver alguma coisa para concluir aí, e aí a gente encerra. Bacana, Hilda. Maravilha. Bom, primeiro agradecer muito ao convite da Atami, no grupo Atami, na pessoa do Hildo, que está aqui com a gente, e gerencia e dirige esse negócio aí, é uma empresa de pós-graduação no Mato Grosso, muito bacana, muito joia, ótimos professores, ótimos cursos,
Eu tenho ido bastante para lá, para dar aula, para estar com eles, e é realmente sensacional. Então vale a pena vocês conhecerem, tá? Pesquise Grupo Atame no Google, você vai achar link do site, da faculdade, tudo, e vai conhecer o sistema deles aí. E com relação a esse tema, Nova Previdência, gente, vamos estudar. Porque tem muita coisa sensacional para ser aprofundada. Para, sabe, pegar detalhe mesmo, tal. Aproveita essa pandemia, vamos estudar. E quando eu falo vamos estudar, não é fazer meu curso, não, é estudar mesmo. Vamos pegar o texto, ler. Vamos ver o que outras pessoas estão falando. Mas aí não é simplesmente, peguei um artigo aqui do fulano, ele falou isso, então é isso. Não. Pegue aquele artigo que o fulano escreveu e vá comparar com o texto. Porque, de repente, não estou dizendo que o fulano escreveu errado, não é essa a questão. Mas, de repente, você vai enxergar coisas no texto da emenda ou no texto da lei que complementam aquele conhecimento e vai enriquecer a tua profissão, o teu trabalho. Vai trazer uma visão nova daquelas coisas e você vai ganhar. Então, aproveite esse período, não tenha preguiça, não fica só no Netflix, não. Netflix não fala de previdência, infelizmente. Podia ter uns negócios legais lá sobre isso, mas não tem. Então, vamos aproveitar esse período em casa para aprofundar conhecimento, para estudar. E olha, eu tenho certeza que todo mundo terá muito a ganhar com isso e todos nós vamos sair melhores no final das contas. Legal. Professora, fica a dica aí, faz um documentário com Netflix sobre previdência. Vende para eles que vai assistir aqui ainda. Você sabe que documentário não seria o caso, mas quando eu comecei a discutir essa questão da contribuição, e aquilo que no começo da live a gente conversou sobre o mínimo de contribuição e tal, um grande amigo meu, Fábio dos Passos, me provocou. Falou, Everson, por que você não dá uma olhada na legislação anterior, o que ela diz? Rapaz, eu resolvi seguir o conselho dele. E fui voltando. E fui catalogando num arquivo do Word as leis e o texto que tratava de contribuições. Só copiando e colando sem ler. Assim, contribuição, isso aqui tem contribuição. Copia e cola. Aí, isso comecei no meio da semana passada, quarta-feira passada. No sábado, eu comecei a ler aqueles textos. E eu fui recuando até 1923, quando começa a Previdência oficialmente no Brasil. Aí, cada texto que eu lia apontava para alguma outra lei, que eu não tinha catalogado inicialmente. Aí vou lá ler aquela outra lei, ver o que ela trata. Rapaz, por enquanto, eu parei em 1934. Eu só li 10 anos até agora dessa história. E de 1923 até hoje, eu já levantei 98 leis diferentes. Que ou criaram alguma coisa nova, ou alteraram alguma coisa. Rapaz, eu vou sair dessa ou louco, ou com um compêndio sobre contribuições que daria um documentário para Netflix. Verdade. Professor, muito obrigado aí pela eu que agradeço mais uma vez. Agradecer a todos os amigos e colegas que entraram aqui, especialmente aqui a minha amiga Andréia Noite, que é uma colega de faculdade, a nossa querida Doralice, que está sempre nas nossas lives, e todas as demais pessoas. O pessoal do Sincofran entrou aqui agora, Sindicato dos Contabilistas de Franca, bem bacana ter vocês aí, grandes parceiros meus. Muito obrigado a todos e espero que esse bate-papo tenha contribuído alguma coisa para clarear mais a mente das pessoas, né? Sempre é uma conversa informal assim, mas que traz grandes dicas aí, né, professor, para quem atua nesse meio, para quem está... A ideia é trazer conteúdo, né, Hildo? Exatamente. Claro que a gente precisa estudar muito para se inteirar do assunto, mas esses bate-papos sempre trazem dicas importantes aí para quem trabalha nesse meio. Então, muito obrigado aí pela disposição e agradecemos aí a sua participação. E tem que falar aí para o pessoal que não conhece, o professor Emerson é roqueiro, hein? Tem uma banda também. Então, esse que olha os brinquedinhos na parede ali. Então, sempre que ele vai numa cidade, ele faz um show, né, professor? Também não é assim. Cuiabá, que você ainda não fez show aqui, hein? Verdade, vamos fazer um evento aí com a banda toda, os três componentes. O Nacional do IBDP, aqui, pra gente fazer, né? Sabe que os três componentes da banda são professores de previdenciário. Sim, tem que porque o professor Arthur, exatamente, o professor Arthur, que é o baterista, e o professor Paulo Bacelar, que toca o contrabaixo.
Então a gente, às vezes acontece, quando tem um evento e os três estão palestrando, ou os três estão convidados, ou pelo menos dois, a gente se dá um jeito de levar o terceiro elemento, aí a gente aproveita para fazer uma festinha também, fazer um rock and roll, é sempre Com agradável. certeza, faz parte. Sempre Para convidar a divertido. André aí, que é da OAB aqui, que participa dessas comissões aí, para providenciar esse congresso aí, para a gente trazer a banda. Vamos promover alguma coisa aí no Mato Grosso, sim, com certeza. Então, valeu, gente. Muito obrigado. Nildo, Até a próxima. obrigadíssimo pelo convite mais uma vez. Estou à disposição, tá? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu, abraço.